Bom, gente, é tão bom voltar aos tempos passados, né? As lembranças boas que a gente tem o prazer de recordar, de falar. Ainda mais eu que tenho 10 filhos, então é bom que eles saibam, né? Como é que era a infância da gente, a nossa vida lá em Barra Longa. Então, eu fico muito feliz de passar para frente essas coisas que aconteceu com a gente. Eu lá em Barra Longa, era escola reunida, não tinha a quarta série primária. Então, nessa escola reunida era a primeira, segunda e terceira série só. A quarta eu tinha que fazer, então eu vim fazer em Ponte Nova, em Ponte Nova. Aqui eu fiz a quarta série e depois, voltando para lá com o diploma da quarta série, eu fui estudar no mesmo colégio que mamãe estudou. Mamãe estudou no Colégio Providência em Mariana, em 1901, 1902, 3, 4 e 5. Então eu fui também para lá. Mas o Barra Longa não tinha assim condição da gente sair de Barra Longa para Mariana. Apareceu lá pessoas que queriam levar a linha de trem de ferro, a ferrovia para Barra Longa, mas antigamente os fazendeiros a gente chamava de coronel. Então, um deles falou, não, Barra Longa não pode deixar passar o trem de ferro, vai trazer bandido, vai trazer muita coisa ruim para Barra Longa, não pode não. Então, de Ponte Nova o trem foi para Felipe dos Santos. Então a gente que ia estudar em Mariana tinha que sair de Barra Longa até Felipe dos Santos. Ou ia a cavalo, ou ia de carro de boi, o que tivesse ali na hora para a gente ir para Felipe dos Santos. Chegando lá é que a gente tomava o trem de ferro para chegar em Mariana. E mais interessante, que ficou muito assim na lembrança da gente, que o próprio coronel que não aprovou a ideia de Barra Longa ter a estrada de ferro, ele veio em Ponte Nova passear e o carro acabou ficando agarrado assim nos trilhos e o trem de ferro passou em cima dele. Sim, senhor, foi assim. Quer dizer, o que é o destino, né? Aí pronto, a gente ia de carro de boi, vinha de férias, voltava para o colégio, assim foram passados 5 anos lá, até eu me formar. Depois, pronto, me casei, gostava muito de ir na igreja, eu que tocava lá o órgão, mamãe também tocava, e a gente, até porque o hino de Barra Longa foi a mamãe que fez, então a gente fala Barra Longa, opulenta e formosa. É a Barra Longa, já está com 343 anos. Ponte Nova está com 143. Barra Longa está com 343 anos da sua fundação. Então a gente tem muita saudade, muita coisa que passava por lá. E ali mamãe trabalhou também muitos anos, ganhou até 1 ano de férias para passear. O governo deu para ela 1 ano de férias. Então ela foi para Mariana em 1930, foi quando eu comecei também a estudar lá em Mariana, 1930. Aí passado esse tempo ela voltou, acabou as férias, ela voltou e eu continuei lá estudando, como interna. E assim as coisas foram passando. À tarde todo mundo reunia, os vizinhos reuniam para contar a casa, aquelas coisas todas. Então era muito bom, tudo muito tranquilo, muita paz. Então a gente ficava ali conversando e tudo. E meu pai era dentista, então quando ele fazia aquelas dentaduras, tratava do povo assim, ele era dentista prático, não era formado, mas entendia muito mesmo. Então ele fazia, quando chegava nas roças, ele entregava a dentadura, aquelas coisas todas, e depois ele voltava com arroz, saco de feijão, milho e até
cavalo também, ele até veio, ganhou, comprou lá também um cavalo, que tinha um lugar que tinha uns ciganos, então eles ofereceram ao papai o cavalo e ele comprou. Aí ele trouxe. E aí foi, meu filho. Aqueles tempos de criança lá em Barra Longa, né? Depois eu me casei, vim para Ponte Nova, aqui comecei a trabalhar, dar aula, e era formada, né? Então comecei a dar aula e trabalhar. E com isso a família foi aumentando, e Daniel, que é o pai, que era o meu esposo, gostava muito de jogar futebol. Ele era o goleiro do clube aqui, Ponte Novense. Você já sabia disso? Ele era goleiro do clube Ponte Novense. Então, ele adorava mesmo. Então, o pênalti, quando acontecia, ele avançava na bola de qualquer maneira, mas não deixava a bola entrar. Conclusão, quebrava dedo, quebrava costela, quebrava os dentes, era assim. Mas ele dava vida pelo futebol. E o Fluminense, uma ocasião, veio jogar aqui, eles ficaram encantados com o Daniel. Ah, nós vamos levar Daniel para o Rio. Tinha aquele Diamante Negro também, que era do Fluminense. Então, falou, não. A mãe dele falou, não, meu filho, você não vai para o Rio, não, você vai ficar aqui mesmo. Já é casado e tudo, você fica quietinho aí. Então, quando ele continuou, não foi, e sempre defendendo o clube pontinovense. Então, quando ele tinha aqueles jogos assim importantes, né, com outra cidade, o povo já cantava. Como é que eles cantavam, gente? A bola vai o gol e volta de qualquer maneira. Lá tem o Daniel e equipe de primeira. Aí eles cantavam para eles, ficavam todos satisfeitos. E aí foi indo, nós já estávamos com 7 filhos. Eu chamei e conversei com o Daniel. Você está chegando quebrado, você fica cansado, a vida, goleiro é uma posição muito difícil, perigosa. Você podia deixar, porque nós já estamos com 7 filhos, não pode continuar assim, deixar o futebol. Ah, não, eu não vou jogar mesmo, não vou jogar, não vou parar mesmo. Aí quando tinha o dia do treino, uma semana, era o dia do treino, tinha lá, não sei se era quinta-feira, eu sei que quando de tarde ele chegava todo com o cabelo todo molhado, todo assim, eu sabia, ele foi no treino, treinou, e depois do treino toma aquele banho e vem embora. Chegava com a cabecinha toda molhada. Ah, você foi no treino, você falou que não ia jogar mais e está continuando. Aí depois eu vi que era, né, o gosto dele, o prazer dele ia ficar mesmo jogando. Então, vai jogando, agora não é mais assim para jogos assim difíceis, né, que pode prejudicá-lo. Aí foi indo, o tempo foi passando, depois ele mesmo foi deixando aos poucos de jogar futebol. Mas ele tinha um espírito assim Daniel era muito caridoso. Ele gostava muito de fazer caridade. A gente até achava engraçado, porque ele saía com paletó, com camisa, com a roupinha dele, assim, daí a pouco o paletó já não estava com ele, era assim. Então, a gente falava, olha, você saiu de paletó, você foi arrumadinho, você foi para o trabalho. Ah, não levei o paletó, não, eu deixei lá embaixo na loja, que tinha uma loja. Então, ele era assim, muito caridoso. Para a gente mais não ficar falando com ele que deu mais uma calça, que deu mais um paletó, então ele já estava comprando tudo assim. Muita calça da mesma cor, muita camisa da mesma cor. Se desse, a gente não ia notar, né? Então, assim, ele fez calças, meu filho, ele comprava 6, 7 iguaizinho. Então, ele dava 5, ficava com uma, que era dele. A mesma coisa fazia com as camisas. E esse modo dele agir, a gente não podia tirar ele. Ele era mesmo assim. Mamãe até brincou com ele um dia. Você põe na sua porta, assim, Sociedade São Vicente de Paulo. Porque tudo que você tem, você dá para os outros. Estou muito para ver, mas eu dou mesmo, porque eu também ganho muito. Meus filhos são muito felizes, cheios de saúde, é uma família muito unida, então a gente fica muito feliz com isso. E eu não vou
Eu sou assim mesmo. Na hora, tinha loja também embaixo, na hora que chegava a freguesa, a mãe dele era comerciante também. Aí, assim, ela, na hora que chegava o freguês que procurava Daniel, ela ficava perto, porque a pessoa queria comprar, por exemplo, 2 metros de brim para fazer calça. Ele dava 3, leva 3 para você fazer uma bermuda também, leva 4. Aí já ficava sabendo que ele dava também para os outros. Todo mundo queria comprar na mão dele, porque ele era assim. Aí a mãe dele começou a vigiar, disse, ah, não pode ser assim não. A gente dá e faz caridade e tudo, mas se a pessoa vem comprar, você vende direitinho, a metragem certa. Aí ele disse, pode deixar, mas não vou casar, vou pesar, medir tudo direitinho. Assim também era assim, quando Natal, por exemplo, todo Natal, a gente ficou descobrindo num dos natais. Mas todo Natal ele dava cesta básica para os pobres. Mas esse dia, esse Natal, é que a gente ficou sabendo que eles doavam. Tinha um comerciante naquela rua lá de Palmeiras, se chamava Amauri. Então ele era comerciante. Esse dia Natal, na véspera do Natal, a rua, nosso passeio, nós morávamos lá em Palmeiras também, numa casa assim, onde hoje é o shopping center. Hoje é o shopping. Então ali era uma casa baixa, muito boa, muito grande, um terreiro muito bom. Então as janelas eram baixinhas, a gente debruçava na janela e conversava até com as pessoas na rua. Aí, meu filho, nós chegamos assim na janela, aquela fila comprida, que pegava lá no supermercado do Amauri, e já estava passando no nosso passeio. Já estava chegando lá na ponta da outra rua. Então, minhas meninas falaram, mamãe, tem gente muito boa ainda. Eu perguntei a uma dona, ela está falando que é doação mesmo a cesta. Cada uma está levando uma sacola cheia de tudo que precisa para o Natal. Então, felizmente, graças a Deus, tem gente muito boa. Eu falei, sim, minha filha, tem sim. Gente muito caridosa. Então, a filha crescendo. E chegava lá, recebia a sacola cheia. Ia saindo, o outro ia chegando. Ia saindo, o outro ia chegando. E assim foi indo, a filha foi caminhando. Aí, Ivone, minha filha, estava na janela e viu uma outra chegando. Falou, ô Maria, aí você estava aqui, você sumiu? Ah, eu já fui levar minha sacola em casa e já voltei para buscar outra. Ah, mas você não pode fazer assim não, Maria. Ah, não, você é bobo. O professor Daniel está dando para nós e você acha que eu vou perder essa oportunidade? Ele é muito caridoso, ele está dando para nós, eu já peguei a minha, já levei e vim para buscar outra. Estou aqui na fila para caminhar até lá no supermercado para ganhar também outra cesta. Ah, você não vai fazer isso não. Aí minha menina escutou, sou Daniel. Chegou lá dentro, mamãe, sabe quem é o doador dessa filha toda que você está vendo aí? Mais de 100 pessoas? Não, minha filha. Papai, você tá boba? Seu pai? É, papai. Ah, não. Vamos lá saber de Amauri quantos que ele já atendeu. Aí nós fomos lá. Ô, Mauri, é Daniel que está doando para toda essa gente uma cesta básica? É sim, dona Lila, é ele que está doando. Disse, meu filho, quantos? Aí ele foi na lista, começou a contar. Já tem 120. Ah, então separa agora. 120? Tá muito bom. Sabe por quê? Tem gente levando para casa a cesta para entrar na fila para ganhar outra. Às vezes um outro que não está precisando e não ganha. Então, você já tem 120, você pode parar. Está muito bom. Graças a Deus, já doou muito. Aí Maurício falou assim, bom, então agora, minha gente, nós terminamos aqui a doação. Agora, quem já ganhou, já levou e tudo, agora daqui para frente nós não podemos doar mais, porque já tem mais de 120 pessoas, então deixa para outro doador
e tenha também espírito assim caritativo, para doar. Porque o Sr. Daniel já cumpriu com a palavra dele e com a doação, com o coração dele. Aí pronto, se não fizesse assim, o negócio ia continuar. Porque começa a abusar, não é? A outra já foi e levou para voltar para buscar mais, quer dizer, está abusando. Então, pronto, aí acabou. Mas ele era muito conhecido, lá no bairro de Fátima, só você vê, muito conhecido. Então lá, tinha uma família, eram uns 4, 5 filhos, e era gente pobre. Daniel já estava acostumado a olhar ele, a olhar essa família. Então, chegou o marido, o pai desses meninos, chegou o marido dessa senhora. Eu sou Daniel, eu trato os meus filhos fazendo lenha para fogão de lenha, cortando a madeira em pedaços para a pessoa usar no fogão de lenha. Então, o meu trabalho é esse. Mas o meu machado quebrou, acabou e eu não tenho. O senhor podia me dar um machado novo? Ah, dou sim, vem cá. Foi lá aonde vende, comprou o machado para ele e deu para ele o machado. Aí ele saiu todo alegre. Daniel falou assim, então meu filho, vai ganhar sua vida, vai trabalhar e pronto, vai, com Deus. Aí chegou, saiu. Depois, passados uns 5 dias, nem uma semana não passou. Passaram 5 dias, assim, a mãe dos meninos veio cá em casa. Chegou lá em casa e falou, ô dona Lila, cadê seu Daniel? Falei, tá lá dentro, eu preciso falar com ele. Eu vou chamar. Aí, Daniel, essa senhora quer falar com você. Aí Daniel veio, ô seu Daniel, eu vim falar com o senhor, a caridade do senhor virou pecado mortal. Ele disse, mas por quê? Porque o senhor deu o machado para o meu marido, para ele picar a madeira para fazer para a lenha, e ele vendeu o machado por um bom preço, machado novo, bacana, bonito. Quer dizer, o senhor ajudou, mas ele não aproveitou da ajuda. Ele aproveitou o machado que o senhor doou, ele vendeu com um bom dinheiro e comprou passagem, foi embora para São Paulo e eu estou aí, agora com meus filhos. Daniel falou assim, ô gente, a gente faz um benefício sem saber qual é o resultado. Eu não sabia que ele podia, ele falou que precisava para poder ganhar o pão de cada dia, para sustentar os filhos e você. Pois é, seu Daniel, agora pronto. Então, mas pode deixar, eu vou continuar a olhar vocês e tudo. Aí, então, a gente vê como é que são as pessoas, né? Eles pedem, você pensa que é para uma coisa útil, uma coisa boa, né? Que vai sustentar a família, que vai ajudar e colaborar. Ele aproveitou essa caridade que Daniel fez para vender o machado, para comprar uma passagem para ir embora. E deixou a família. Bem, agora eu vou relembrar também o tempo que a gente estava na escola, que mamãe era professora, era amante da arte, gostava de pintar, tocava bandolim, tocava o órgão também na igreja. E toda a autoridade que chegava lá em Barra Longa, ela que era convidada para receber com discurso. Então, a mamãe é que recebia todas as autoridades lá em Barra Longa. E nós éramos 8 irmãos. E depois, a mamãe fazia muito teatro também, aquelas peças muito bonitas que deixavam o povo assim, saindo daqueles... O teatro era na porta da igreja, o palco era assim na rua. Então não cobrava entrada, não. Era na porta da igreja, fazia aquele palco grande e ali nós representávamos, fazia aquelas peças bonitas de teatro e tudo, Isabel da Turinge, A Vingança da Cigana e outras peças maravilhosas. Então ela fazia isso tudo, já tinha os artistas que trabalhavam com ela, gostavam, mas tudo assim na rua. E com isso, ela que fez também o hino de Barra Longa. Barra Longa, a gente já faz opulenta e formosa. Então a gente cantava, tinha um refrão muito bonito, e com 5 estrofes, e o refrão.
Então ela ficou mesmo muito feliz lá de ver como é que eles, né, davam valor para tudo que ela fazia. E na igreja também ela que tocava o órgão na hora da missa e tudo. Mas acontece que tudo isto nós herdamos dela. Mas hoje, até hoje, de vez em quando a gente reúne a família, eles falam, interessante, a única pessoa que puxou mamãe foi Lilá. A única pessoa. Então, na verdade, eu vim para Ponte Nova, aqui eu fazia muita peça de teatro, ajudei muito o padre José Alvarenga, lá que tinha o palco, então eu fazia aquelas peças bonitas de teatro também, cada tema maravilhoso, que todo mundo gostava, ninguém perdia. Meus artistas todos eu escolhia lá no ginásio do Elvésio. Eles é que eram as meninas, os alunos e as alunas. Então eu também fiz isso. Eu dei de mamãe e eu continuei a fazer as peças de teatro. Ela tocava bandolim, eu aprendi o piano e o violino. E depois a família foi crescendo, nós morávamos ali perto, na frente da nossa casa, tinha uma professora de piano. Ela se chamava Maria Juncal. Então as meninas todas estudaram com ela o piano. E sendo que ela até é auxiliadora, toca até hoje muito bem o piano e tem uma voz muito maravilhosa e ela está sempre junto até com Tunai ela já cantou, né, eternamente. E todo mundo fala que até aquele dia que ela cantou lá no Festival de Inverno com Tunai, muita gente chorou de ver a beleza, assim, aquela sintonia maravilhosa, não sabe? Então ela também gosta de cantar e tocar. Até hoje tem o coral Capela. E com isso meu irmão também lá no Rio Doce, ele era dentista e também tocava um pistão com aquela surdina maravilhosa. Botava aquele som, não sabe, assim, sentimental, uma coisa que você gostava, tinha prazer de ouvir aquele pistão, porque não retumbava assim no ouvido da gente não, ele botava surdina e puxava assim, ó, para fora e para dentro, a surdina e o som ia. E todo mundo gostava, mas também já faleceu. Da família nossa, éramos 8, restamos eu e a minha irmã só, a Nandoca e eu. Então, ela fala, pois é, você puxou mamãe nos discursos, na escrita, na música, na pintura, e no modo assim de dirigir as coisas, de ser educadora, não era só professora. Eu fazia questão de ser educadora, mestra, professora e mãe também. Eu tratava as pessoas assim com aquele carinho, e todo mundo hoje, até o Fernando Mansur, que mora no Rio, de vez em quando ele fez o mestrado, meu nome está lá diversas vezes, em várias folhas. Então, ele me telefona, dona Lilá, eu sou o que sou, agradeço a senhora. E assim todos os meus alunos são assim. Engraçado é que eles eram tão bonzinhos, eu tratava todos com muito carinho, eles tinham muita intimidade comigo também, era mesmo que mãe de todos eles. Então, um dia apareceu lá no grupo, na escola Senadora Antônio Martins, uma supervisora, mas veio de fora. Mas veio para conversar com a gente e tudo. Então, um deles, que chama Teba, no dia que morreu a avó de um dos meus alunos, então nós estávamos todos assim diante do caixão, Teba, todos meus alunos estavam ali porque um dos alunos que que estava perdendo ali a avó. Então é Francisco. Então nós todos ali de frente, assim, diante do caixão. Aí o Teba, naquele momento assim que não era para contar, Teba falou assim, ô gente, vou contar para vocês um caso que aconteceu na nossa sala de aula. Aí todo mundo, os alunos estavam todos ali porque o Francisco tinha pedido a avó e era colega deles, então eles fizeram questão de marcar presença ali naquela hora do velório.
Então o tema começou. Pois é, chegou uma inspetora de fora, queria saber, veio visitar a nossa escola. Então queria saber quem foi que botou fogo em Roma. Aí, nós falamos, não somos nós, não. Nós não pusemos fogo em Roma de jeito nenhum. Aí, dona Lilá, como mãe nossa e mestra, falou, a senhora pode ir sossegada, porque aqui na nossa sala não foi nenhum dos alunos que botou fogo em Roma. Aí todo mundo começou a rir num momento assim que era de tristeza, né? Eles começaram a rir, como é que dona Lilá foi falar que não foi a classe dela que botou fogo em Roma? Então eles começaram a rir de ver a brincadeira de tema. E assim, meus alunos todos já são de cabelo branco e funcionando, já trabalhando na profissão assim de 20, 30 anos. Eles me telefonam, fazem questão de conversar comigo para saber como é que eu estou passando e tudo. E com isso, eu continuo, já escrevi uns 3 livros. O último agora foi O Despertar do Coração. Então, O Despertar do Coração é um livro assim muito diversificado. Tem até um trabalho sobre droga muito bonito. E no final do trabalho eu relatei uma carta de um filho escrevendo para o pai. Muito bonito. Então, esse trabalho sobre droga foi muito bom nas escolas. Muitas pessoas me chamaram para falar, fazer uma palestra sobre droga e eu levava as coisas principais para dar uma aula muito boa, o vídeo. Levei também, passei ali aqueles meninos drogados nas portas ali, abandonados, né? Esperando mesmo até a morte, porque do jeito que eles, que eu falei no meu livro, tinha a droga como uma coisa assim da vida, que tinha que fazer isso. Eles já estavam viciados. Então, eu falei, é um poço sem fundo. É um poço sem fundo aqueles que gerem a droga. Então eu fui chamado para diversas escolas, ali eu fui falando coisa. Depois, o meu livro, na capa, eu ponho um coração com 10 flechas. Porque essas 10 flechas indicam o significado dessas 10 flechas que eu botei no meu coração, assim na capa. São os meus 10 filhos, como se fossem flechas, saindo para o espaço, para o mundo. Então, como até hoje, meus 10 filhos estão fora, só a auxiliadora que mora aí, mas também ela tem lá suas ocupações, tem a mesma coisa, né? Meus 10 filhos estão fora de mim. Então, a gente vai levando a vida. E agora, com 93 anos, eu faço o seguinte, a maior parte do meu tempo eu fico aqui pintando meus quadros, criando imagens, criando figuras, né? Para depois eu fazer uma exposição. Já fiz diversos anos de exposição, mas esse ano também, se Deus quiser, eu já estou com uns 24 prontos para fazer uma exposição aqui em Ponte Nova. Então eu falei sobre Fernando Mansur, que é meu aluno, que ele até já fez o mestrado. Eu fiquei muito feliz que ele mandou o livro para mim, eu fiquei feliz de ver meu nome lá em diversas páginas. Então, ele sempre me informa o que ele está fazendo, encontra com o Tunai, encontra com o João Bosco lá no Rio, me dá notícia dos meninos. E ele hoje, ele é professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é também locutor da música popular brasileira e também ele é locutor da Rede Globo, não é? Então, tudo isso, quando ele me fala, para me telefonar, os cargos que ele está assumindo, a vida que ele está levando, assim, de professor, né, essa vida que ele está levando, então ele fala, dona Lilá, eu agradeço a senhora, porque eu não me esqueço nunca
da eleição que a senhora botou no quadro os nossos nomes todos, na 4ª série, quem deveria ser o orador da turma. Então, a senhora botou nossos nomes todos. A eleição começou e quando foi contar os votos, eu ganhei. Aí eu fiquei muito feliz. E todos meus colegas também ficaram muito felizes, porque eles é que me elegeram. Mas acontece que tem pai de um que foi lá no grupo, para falar comigo que o filho dele que deveria ser o locutor, ele que deveria ser o orador da turma, porque ele era o mais inteligente, era o mais capaz. Eu falei, escuta aqui, meu senhor, isso aqui é uma democracia, não foi eu que escolhi Fernando, nem outro. Foram os próprios alunos que fizeram a eleição, aqui esse regime é democrático. Eles escolheram Fernando e ele é que vai ser o orador da turma. Eu sinto muito, seu filho é muito inteligente, mas ele não foi eleito. Então, Fernando, nós preparamos aí um discurso muito bonito, ele preparou o discurso e tal, me leu para eu ver, para eu ouvir, para aprovar ou consertar alguma coisa e tudo. Eu falei, tá muito bom. Ah, mas eu não vou, não. Vai sim. Você vai lá para o palco para fazer o discurso e vai ser o orador da turma. Então, ele fez, quando ele foi o orador da turma. Então, quando ele me telefona, ele fala, se eu sou o que sou, tenho essa facilidade de transmitir, de comunicar com a sociedade, com o meio social, com a vida, com os alunos, que eu sou professor e tudo, eu agradeço a senhora, que a senhora me fez saber quem eu sou, me preparou para a vida. Então eu falei, meu filho, eu fico muito feliz de ouvir você falar assim, porque meu trabalho então foi valorizado e foi recompensado de ver você tão bem assim. E Luiz Raimundo também foi meu aluno, ele também escreveu também um livro, dedicou à memória do pai, do seu pai, e dedicando também o livro para mim. Eu fiquei muito feliz também. Então eu acho que todo professor devia ser assim, ser mestre, ser mãe e ser pai se for professor, ser amigo dos alunos e trabalhar com os alunos para seguir aquele caminho certo na vida. Assim eu fiz com meus filhos, fiz com meus alunos. Eu fico muito feliz com isso. Graças a Deus, até hoje, todo mundo me agradece. Meu filho, isso é aquilo, meu filho subiu, porque a senhora indicou os passos certinho. A gente trabalhava mesmo. A gente abraçava a profissão com muito amor. Quando eu trabalhava lá no Grupo José Mariano, o governador do estado, Juscelino Kubitschek, veio em Ponte Nova. Aí veio inaugurar o Grupo José Mariano. Então, a diretora me chamou lá onde ela trabalhava, então falou comigo, a senhora é que vai receber o nosso governador. Eu falei, perfeitamente. Chamava-se Dona Olga. Então eu falei, eu faço sim. Então eu preparei tudo. E naquela época estava começando aqui em Ponte Nova, ia ser inaugurada a agência fazendária. E eu já tinha 2 filhas formadas. Então eu falei, tá na hora de colocar essas meninas. Vou aproveitar a chegada do governador para conversar com ele. Mas aí, já que eu vou fazer o discurso para receber, eu vou aproveitar. Então, eu preparei direitinho o nome de Norma de Freitas Mussi, o currículo dela direitinho, ela formou isso aqui, botei a ficha dela escolar. E auxiliadora também, botei também a ficha escolar de auxiliadora. Então, quando ele chegou lá no grupo, que nós fizemos aquela festa, aquela recepção muito bonita, sabe, ele ficou muito feliz, muito satisfeito. Então eu recebi, falei o meu discurso e tudo que eu tinha preparado para ele. Então depois daquela cerimônia toda, ele chegou perto de mim e falou, Dona Lila, eu gostei muito do discurso da senhora. Nós já vamos para Manhuaçu para inaugurar outra escola. E a senhora podia me dar o discurso que eu vou ler no caminho. Eu falei, perfeitamente, senhor.
governador. E leva também esse bilhetinho. Botei no bolsinho dele aqui, ó. Botei o bilhetinho no bolso dele. O senhor leva também, vai ler o discurso e vai ler também esse bilhetinho meu, que eu vou colocar no seu bolso. Aí foi, riu e botou, eu mesmo joguei no bolsinho dele. Aí foi embora. Com 10 dias saiu a nomeação de Norminha e de auxiliadora para a agência fazendária. Então eu fiquei muito feliz e com isso elas trabalharam aqui, daqui elas foram chamadas para trabalhar em Belo Horizonte, no Ministério lá da Fazenda. Por lá elas ficaram muitos anos. Depois, qualquer cidade que tinha coisa errada assim na agência fazendária, eles chamavam a auxiliadora ou Norminha para orientar os funcionários. Então elas orientavam aquilo tudo e trabalharam até, elas trabalhavam auxiliadora até aposentar na agência fazendária. E foi para Rio Casca, trabalhou em Rio Casca, foi para Cordeiro, trabalhou em Cordeiro, para dar uma espécie assim, de orientação aos novos funcionários que entravam. Então foi muito bom, eu fiquei muito feliz com isso. Então a gente fica feliz, né, de ver que eu procurei encaminhar todos. Temos os 10 filhos, ali levamos, 3 foi para Ouro Preto, foi Tunai, Savinho e João Bosco, para Ouro Preto. E as meninas formaram aqui mesmo, daqui foram para Belo Horizonte, uma república lá, e lá elas fizeram a faculdade, muitas fizeram aqui também, Margarete e Gracinha também fizeram aqui, a Faculdade de Ciências Humanas. Mas eles foram para Ouro Preto. Depois de um ano, Savinho também estava lá, chegou nas férias e falou: mamãe, eu sou obrigada a ser engenheiro também? Falei: não, você está lá porque seus irmãos, Tunai, mas Savinho, Tunai e João Bosco estão lá na Escola Federal de Ouro Preto, na UFOP. E você, mas eu fiquei um ano e já vi que eu não tenho inclinação para ser engenheiro, eu quero ser outra coisa. Então tá bem, meu filho, a gente não pode obrigar você a ser também engenheiro. Você não quer ser, então nós vamos dar outro jeito. Então ele foi para Juiz de Fora, fez o vestibular para Educação Física, que ele gosta muito de esporte até hoje, fazer ginástica, ele gosta. Então ele fez o que ele quis. Lecionou no Rio muito tempo, lá na Gama Filho, ele lecionou a Educação Física e depois agora está em Petrópolis. Mas todos são encaminhados, todos trabalham. Tem a minha filha que trabalha lá no Promove, também é muito conceituada, muito respeitada, eles gostam muito dela. Margarete lá dirigindo o Colégio Jesuíta, também com muita sabedoria, com muita vontade de encaminhar aquilo tudo, de conduzir a escola, o colégio jesuíta, num plano assim muito bom, muito conceituado lá em Juiz de Fora. Sãozinha também foi para a Secretaria da Educação. Também antes, ela estava aula aqui, no meio rural. Ficou lá, não ficou nem um ano. Assim que eu vi que já estava muito difícil para ir lá na Fazenda Santa Helena, eu fui para Belo Horizonte, eu era muito conceituada lá, eles me gostavam muito. Dr. Samuel Rocha Barros, eu conversei com ele falou: pode mandar a Maria da Consolação aqui para a Secretaria da Educação. Lá ela foi coordenadora de currículo. E foi também muito conceituada lá na Secretaria da Educação. E ficou até aposentar. E lá aproveitou também, fez o curso de supervisora. Então ela trabalhou na secretaria muito tempo, aposentou, também está muito bem. E Ana Maria também fez pedagogia, né? Tirou até o 6º lugar. Ficou muito feliz. Norminha, já falei que ela trabalhou no Ministério da Fazenda, auxiliadora, a mesma coisa. E aí encaminhei todos os filhos, graças a Deus, todos os 10. Todos muito bem, cada um exercendo a sua profissão da melhor forma possível. Então eu também vou dou exemplo também para eles. Sou acadêmica desde 1994, já lancei muitos livros. O último agora foi o Despertar do Coração. Sou acadêmica, gosto de fazer minhas pinturas, expor meus quadros.
E com 93 anos ainda não aposentei, nem com as mãos, nem com o cérebro. Estou sempre em funcionamento, graças a Deus. Também, mais outra inclinação minha de ser costureira, aprendi o corte. Eu vim de Barra Longa, depois que eu me casei, eu aprendi o corte, sabia cortar qualquer tipo de modelo. E com a minha criatividade inventei uma cinta que todo mundo encantava. Eu quero que a senhora faça uma cinta para mim. A cinta para dar modelo assim no corpo, ficar elegante. Então eu inventei essa cinta e todo mundo queria que eu fizesse a cinta. Então eu fazia, costurava, bordava, fazia de todas as qualidades assim de trabalho. Eu sempre me entrosei e sempre procurando fazer a coisa melhor possível, sabe? Na costura, Para fazer camisola, todo mundo dormia, para esses meninos dormiam, eu dormia de camisola, só fazia na máquina roupa para nós. Os meninos eu fazia na camisola dormir. Não era pijama não. Então era beliche, porque eram 10, o quarto não cabia, então tinha que ter beliche, tinha que ter 5 beliches. Um em cima, o outro cá, o outro lá, então os 10 ficavam nas 5 beliches. Aí, na hora de dormir, eu chegava cansada, que eu trabalhava 2 horários, chegava em casa quase 6 horas, cansada. E aí eu conversava um pouco com ele, dava aquela orientação muito boa para eles, como é que foi meu dia, como é que foi o dia deles também, e a gente conversava um pouco. Depois era camisola, vamos vestir a camisola para dormir. Era camisola de dormir, ainda pregava embaixo aquela sinhaninha bonitinha, com aquelas camisolas, jogou sol pra cama, tudo na sol, observador, todo mundo. Então eu subia assim, tinha escadinha, subia pro primeiro andar e o outro ficava embaixo. E assim ficava os 10 num quarto com 5 beliches. Aí eu falava, agora vocês vão todos dormir. Eu pegava o violino, começava a tocar, daí a pouco todos dormindo. Só Sãozinha que ficava preocupada, mamãe não toca violino não, tá chamando cobra. A serpente, ela gosta de música. Eu falei, minha filha, não fica com isso. Não pensa assim, não. A música é uma coisa muito boa de se ouvir. É uma beleza. Mas ela pressionou, achou. Aproveitando a oportunidade, eu quero me lembrar também de falar o tempo que eu estudei no Colégio de Mariana, Colégio Providência de Mariana. Então, eu fiz até um trabalho sobre o colégio, eu botei o nome de Liturgia da Saudade. Então eu falo desde o tempo que eu saí de Barra Longa, meus 5 anos no colégio interna, para estudar, e me formei, e todo ano agora, em 1934 que eu me formei. Então hoje eu sou a aluna mais antiga do colégio. Quando todo mês de setembro, todo ano no mês de setembro, as irmãs fazem uma reunião para as ex-alunas. Então todo ano eu recebo a cartinha me convidando e eu vou todo ano. Então cada ano tem uma coisa assim diferente para a gente participar. Ano passado foi viajar na Maria Fumaça, de Mariana para Ouro Preto. Então a gente tinha que levar todo mundo com aquele traje de 1930. Então as classes assim, era só nós que estávamos, só o colégio, as alunas do colégio. Então nós fomos de Mariana para Ouro Preto. Então nas classes do trem de ferro, saía aquelas alunas no estilo de 1930, dançando, ia de classe em classe do trem de ferro. E nós ficávamos ali olhando, foi muito bacana mesmo. Nós ficamos lá até meio-dia, mais ou menos. Depois voltamos para o colégio. Então, lá no colégio, a gente tem um salão lá muito importante, muito chique, com as cadeiras todas, as almofadas todas de veludo. Um salão muito espetacular. Então, tem um palco também muito chique, muito bom, muito bem feito, bem ornamentado também. Então, ali fica as autoridades. Então eu sentada lá no meio das alunas, a diretora lá
que estava promovendo aquela reunião, aquela festa, Maria Auxiliadora de Freitas, veio ocupar um lugar aqui no palco. Falei, eu? É. Fui assim, muito assustada, né? E me colocaram numa cadeira lá, muito importante, lá perto das autoridades. E depois eu recebi, eu tenho muito troféu. Todo ano que eu vou eu ganho um troféu. Agora é da mais antiga. Eu me formei em 1934. Então, eu sou a única. As outras também não sei se já morreram, porque não foram. Eu sempre estou presente, então eu fui classificada ano passado com a única aluna antiga, mais antiga do colégio, formada, mais antiga. E aí eu tenho muitos troféus, muitos mesmo. Meu piano está em cima, tem tanto troféu de Mariana, do Colégio Providência, mesmo aqui de Ponte Nova, lá na Câmara, de vez em quando eu também sou convidada para participar, para receber o troféu. Aqui na prefeitura, gente nossa, né? Eu também, até Tunai também já recebeu, participou desse programa, gente nossa. Então, a gente pensa que está esquecida, assim, não dá. Quase sempre, há poucos dias, o chefe lá da revista Guarapiranga me convidou para ser entrevistada, para eu fazer uma entrevista. Então, eu ainda não fui porque eu estou na iminência de fazer uma operação de catarata, então eu pedi mais para frente um pouquinho e eu irei. Então, de maneira que aqui em Ponte Nova todos me consideram muito. Na Academia de Letras eu sou convidada para dar aula para os acadêmicos, e a última que eu dei foi falar sobre o meu patrono, que é Aldo de Azevedo. Então, eu dei uma aula espetacular, muito boa, e com muitas lâminas, ali, aquela parte toda, escolhi o poema Ideias Íntimas, de Aldo de Azevedo, mas foi muito bom. Depois de quase 2 horas ali de exposição do meu material, da minha aula, e eu falando, no fim da aula, o doutor Ferrari, que é também acadêmico, levantou-se e disse assim, hoje eu aprendi para burro. Eu achei muito engraçada a expressão dele falar. Então, eu fiquei muito feliz. Então, eles vivem, de vez em quando, eles me convidam para dar aula para os acadêmicos. Então, tem que me preparar, porque eles também são acadêmicos, são 20 e tantos acadêmicos. Mas eu sempre sou convidada para transmitir para os nossos colegas a história de um escritor, né, Machado de Assis, de Aldo de Azevedo, de Cassimiro de Abreu, Carlos Drummond de Andrade. Então, de maneira que a gente vai entrosando. Então, eu falo que a gente vai estudando e vai aprendendo. Então, eu falo mesmo que a leitura é uma porta aberta para o mundo. Eu nunca fui em Roma, nunca fui na Itália, nunca fui na França, mas é como se eu tivesse ido através dos livros. O que acontece, o que tem lá no Vaticano, o que tem lá na... Né? Então, a gente está sempre por dentro dessas coisas por causa da leitura. Eu nunca fui, mas eu viajo. E estou sempre me informando e informando também para outras pessoas. Há pouco tempo eu fui convidada para ir na escola, no Colégio Estadual, Antônio Gonçalves Lânia, para eu fazer uma palestra, para eu falar sobre um quadro, porque lá na CEMIG eles me pediram para fazer a exposição dos meus quadros. Então, os alunos todos do colégio passavam lá e olharam e viram. Aí a diretora me convidou para eles ficarem impressionados com um quadro que tem um menino em cima de uma pedreira dentro do rio, o Rio Piranga. Então eles queriam saber por que eu fiz aquele menino e por que aconteceu, o motivo. Então eu fui, fiz a palestra, levei os quadros e levei esse menino no quadro. É um quadro de quase 100 por 70 de tamanho. Então eu levei o quadro, então o menino está lá sentadinho na pedreira e o rio passando. Então eu, nas minhas caminhadas, que eu fazia toda manhã, então eu passei ali numa pontinha que atravessa o rio,
para ir para um lugar, uma comunidade que chama Copacabana. Então eu passando ali, eu vi essa criança, esse menino, sentadinho na pedreira e olhando assim para o rio passar. Aí eu parei e fiquei muito preocupado. Então eu conversei com ele e falei, meu filho, você precisa de sair daí, você está sozinho, você pode tontear e cair, porque o movimento da água faz a gente ficar meio tonto. E você está sozinho, você podia sair. Aí ele olhou bem para mim e falou, dona, eu estou acostumada a ficar aqui, quase todo dia eu venho para cá. Então eu fui para continuar o meu passeio, voltei com aquilo na cabeça, me preocupado. Então eu fiz o quadro com o menino na pedreira, sentado nas pedras e o rio passando, e expliquei para os meninos. Depois a professora ficou tão feliz, falou, dona Ilá, a senhora vai voltar aqui para ensinar para eles como que pode pintar um quadro, como, a maneira. Falei, observação, reflexão, né? Ah, eu também tinha uma empregada, que ela morreu em 2005, com 103 anos. Uma moça, ela veio para cá mocinha, trabalhou para mim quase 70 anos, criou os filhos, meus filhos, eram 10, então na hora da banho ela botava 3 de cada vez no banheiro, para poder atender. Então, ela, muito boa, muito filha de escravos, ela não tinha, ela só tinha nome, Margarida Raimunda, mas não tinha data de nascimento, não foi registrada, não tinha certidão, não tinha nada, como se ela não estivesse vivendo. Então, meus amigos, um dos meus amigos aqui ofereceu, nós vamos estudar direitinho a situação dela, já trabalha quase 40 anos com a senhora, nunca me perguntou qual o salário dela. Era mesmo que uma pessoa da família. Então, ele arrumou direitinho, ela começou a receber o vencimento dela. Então ela ficava achando engraçado aquele dinheiro assim na mão dela, o que ela ia fazer? Minha filha, você gosta de comer bombom, você gosta de comprar umas coisinhas gostosas, uma roupinha, então agora você tem seu dinheiro. Então ela ficou muito feliz e começou a vir aqui em casa, o doutor Alvair veio aqui em casa e trouxe a comadre dele que morava em São Paulo. E ele é pintora. Então ela veio e ficou gostando de conversar com Margarida, de ver a franqueza dela sem maldade. Então ela brincava com ela assim, a senhora é casada? Ela falava, sou casada. Mas a senhora já veio 2 vezes aqui com o doutor Avaí? E o marido da senhora? Ah, meu marido está trabalhando. Ah, mas está errado, a senhora está errada. Ela ficou tão encantada com a franqueza dela, sem maldade, que ela falava sem maldade. Então, aqui está ela, a Margarida. Então, ela ficou tão encantada que ela foi embora para São Paulo, fez o retrato de Margarida e trouxe aqui de presente para ela. Então, ela ficou tão encantada com a Margarida, a franqueza delas, assim, de falar sem maldade. A senhora está errada. Ela falava com ela, a senhora está errada. Só não pode viajar com o seu compadre, não. Aí a doutora vai ria muito e ela também, a dona Lúcia, ela também ria demais de ver a franqueza dela assim, falando sem maldade. Aí a doutora Bahia falou, diz que você canta também? Canta. Aí ela cantava para ele. Então ele achou muito engraçado ela cantando para ele. Quando eu era galo novo, eu comia milho na mão. Agora eu sou galo velho e bato com o bico no chão. Mas ele riu demais e falou, ô Ata, que beleza, canta mais para nós. Então ela falava, isso que eu cantava para meus meninos, para João Bosco, para Tunai, para Savinho, para as meninas todas, eu cantava para elas dormir. Eu contava muito caso para elas. E assim foi a Ata embora em 2005, com 103 anos. Está enterrada no túmulo do meu marido, do Daniel.